Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que tem falado ao nosso coração, Senhor. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, para nos dar maior discernimento de espírito da tua palavra, Senhor. Que a gente possa vir a entender melhor o que é dito, Pai, a nós, para colocarmos em prática tudo o que o Senhor tem falado através da sua palavra, para assim haver transformação na nossa vida, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que fala assim: Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados, se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos e anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá que acontecer a revolta contra Deus, e terá que aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente entenda dessa parte aqui do texto, de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 1 ao 4? Muitos hoje, aqui está muito notório, falando sobre o perverso, a vinda do perverso, né? E se a gente for trazer isso para os dias atuais, a gente vai ver que muitas pessoas hoje em dia, na internet, está se falando muito da da vinda do anticristo. O que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui, tanto da parte da Bíblia quanto a parte de hoje? O anticristo, ele existe e vai existir, ok? Isso é um fato, está na Bíblia, a gente precisa saber disso. Porém, você não tem que se concentrar, colocar a sua concentração nele. É bom você saber sobre o seu inimigo? Você tem que saber sobre o seu inimigo, para poder saber lidar com ele, para saber o que você não deve fazer, e para saber o que você não deve fazer e saber como é que você deve agir perante essa situação. Porém, o que Deus quer chamar uma atenção nossa aqui, que é muito importante. A mídia faz muita especulação em cima disso. Eles colocam isso como se fosse o fator mais importante. E muitas pessoas estão deixando de voltar o seu olhar para Deus para colocar o seu foco nisso. Se vocês não conseguem perceber, Deus tem uma notícia para vocês aqui. A partir do momento que você tira o seu foco de Deus e coloca nessa situação, nesse assunto, nessa notícia, né, do anticristo, do perverso, você, sem você perceber, você está caindo em uma armadilha. Você está deixando de buscar a presença de Deus, ok? De se concentrar em Deus, de buscar intimidade com Ele, de aperfeiçoar o seu relacionamento com Ele, para se concentrar em um assunto que você não tem domínio. Entende? O inimigo, a oposição, o inferno, o diabo, eles existem. E eles estão ao nosso derredor. E eles vão usar de tudo, de qualquer coisa, para tirar a sua concentração de Deus.
Então esse está sendo um assunto da atualidade. Então o que muitos estão fazendo aqui? Estão caindo em armadilhas. Estão deixando de se concentrar o seu foco no Senhor Deus. Estão colocando o seu foco nisso. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque o inferno não quer que você siga os planos dele para a tua vida, os planos do Senhor para a tua vida. E ele sabe que é tendência humana a querer saber de fofoca. A tendência humana, a tendência do ser humano é ser fofoqueiro. É querer saber das coisas, querer participar das coisas. O inferno sabe o seu ponto fraco. O diabo te conhece melhor que muita gente. Entende? Então, você não tem que colocar a sua concentração ou o seu foco nessa situação. Você tem que entender que quando o inferno age contra você, de alguma maneira, seja na sutileza, ou seja enfático, seja ali aterrorizante, de alguma maneira, quando o inferno vier contra você, você precisa entender que o fato dele estar vindo contra a sua vida, para atrapalhar a sua vida de alguma forma, é porque você está no caminho certo. Então ele quer tirar a sua concentração de Deus, da obra do Senhor, dos planos dele para a tua vida, e ele quer colocar a sua concentração nele, tirando o seu foco, fazendo você ficar preocupado, fazendo você ficar ansioso. Você não tem domínio sobre isso, você não consegue resolver isso. Quem vai derrotar o perverso não é você, é Deus. Se você tirar a sua concentração de Deus, você está tirando a sua proteção. Entende? É na sutileza que a oposição age. É na sutileza que o inferno trabalha. A partir do momento que você tira a sua concentração do Senhor, de Deus, se preocupando com assuntos que não é da sua alçada, não é para você se preocupar, entende? Você está deixando a promessa de lado. Você está deixando os milagres, você está deixando o plano do Senhor de lado. E você está colocando uma concentração em algo que não é para você resolver. Que não é você que vai resolver. Então não adianta você se ficar preocupado, não adianta você se interessar pelo assunto. Porque ele está justamente fazendo você perder os caminhos de Deus. Aí está trazendo ansiedade para o seu coração. Está trazendo preocupação para o seu coração. Entende? Aí, sem você perceber, você está entrando num cativeiro emocional e vai ficar num cativeiro físico, porque você vai ficar preocupado com isso, você vai querer saber mais, você vai querer pesquisar mais. E o seu relacionamento com Deus, que é o que tinha que estar sendo a prioridade na sua vida, não está sendo. E sem você perceber, você está tornando essa situação, esse assunto, num ídolo para você. Você está idolatrando o mal. Que é justamente o que ele quer. Ele quer ser o centro da sua atenção. Ele quer ser o foco na tua vida. O diabo, que era um querubim, que era anjo de Deus, se tornou o diabo por conta do narcisismo. Porque ele queria a concentração toda para ele. Ele queria ser Deus. E é isso que ele está fazendo na sua vida. Ele está tirando você do foco de Deus, do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus, para colocar a sua concentração nele. E você ficar ansioso, ficar preocupado. Entende? A gente precisa entender que o inferno, eles são sutis. O demônio, ele é sutil. Ele existe tanto quanto Deus existe. Entende? E ele vai fazer de tudo para tirar a sua atenção de Deus. Pelas legalidades que você está dando. O fato de você se concentrar nesse assunto e tirar o seu foco de Deus é alguma legalidade que você está dando.
Em algo que ele falou para ti chamou tua atenção. Então, o que você tem que fazer? Você não tem que voltar a sua atenção para ele. Você não tem que voltar a sua concentração, colocar totalmente a sua atenção nesse assunto. Você tem que fazer uma autoanálise dentro de você e ver qual é a legalidade que você deu. E se concentrar mais ainda na presença do Senhor. Do mesmo modo aqui, que ele está usando esse assunto que hoje está em alta na mídia, para tirar sua concentração da presença de Deus, é assim que ele age na sua vida, por um todo. Ele pega as legalidades que você vai dando e coloca aquilo a favor dele, contra você, mas de uma maneira que você não veja que é contra você e que você acha que se você for pelo caminho que ele está dando, é o caminho certo. O inferno é sutil. Se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver intimidade e não buscar a Deus todos os dias, você cai na armadilha. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Que a nossa concentração, que o nosso olhar, a nossa dedicação precisa estar nele. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa base, o nosso alicerce. É Ele que nos sustenta todos os dias durante o processo. Então você precisa buscar nele a solução para tudo na sua vida, inclusive para esse assunto. Para Ele te preparar para esse dia. A pergunta é: será que quando o perverso vier, você vai estar ainda nesse plano? Você não sabe, ninguém sabe. Então não tire a sua concentração de Deus, porque o que você está plantando hoje com o Senhor é o que vai sustentar você no futuro, para passar a eternidade com Ele. Entende? Então se concentre em Deus. Não caia na armadilha. Não entre em cativeiros. Não participa do grupo da fofoca. Entende? Coloque os seus olhos voltados para o Senhor. Coloque os seus olhos voltados para a intimidade que você tem com Ele, para o seu relacionamento que você tem com Ele. Desenvolva esse relacionamento com Deus. Se concentre no Senhor. Ele precisa ser a sua prioridade. Porque Ele é o passaporte para a salvação, para a eternidade. Para a sua alma, o seu espírito, quando se desprender do seu corpo, ir de encontro a Ele. Mas se você ficar focando muito o que não é para você focar, que é nos assuntos que o inferno está usando contra você para tirar você dos caminhos do Senhor, o seu espírito, ao invés de ir para a eternidade, vai ir para o inferno. Entende? Porque você está botando a sua concentração nele. Então, tire o foco desses assuntos que a mídia está fazendo especulação em cima. Comece a se concentrar na presença do Senhor e na vinda dele, porque ele vai vir. Só que para você passar a eternidade com ele, é preciso hoje você se posicionar no relacionamento e intimidade com Deus, fazendo leitura da palavra, orando, jejuando, adorando, buscando a presença dele, para futuramente a semente que você está plantando agora vir a colher o fruto, que é passar a eternidade com Deus. Então não tire o seu foco de Deus, não tire a sua concentração dele. Priorize ao Senhor na sua vida, porque é Ele que te sustenta mediante a tudo. Deixe a curiosidade de lado e coloque a sua vontade, o seu olhar e o seu foco nele. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Pai, que nós venhamos ser um contigo, Espírito em verdade, te buscando na intimidade, Senhor, entendendo, Senhor, que a semente que plantamos hoje é o nosso futuro de amanhã. Que a gente venha, Pai, se concentrar mais em Ti, te buscar mais a Ti no secreto. Que a gente venha, Senhor, passar contigo mais tempo, Pai, em intimidade, recluso, procurando a Tua vontade. Que nós venhamos ceder ao que o Senhor quer de nós e precisamos, Pai, aprender a deixar o Senhor nos
purificar, tratar o nosso interior, para buscar mais a Ti, Espírito em verdade, com o coração aberto para receber o amor que o Senhor tem por nós, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ter um momento contigo, Pai, Espírito em verdade, onde venha sentir a Tua presença, Senhor, ver o quão é amado por Ti. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.